Aqui está o tema da palavra da noite de hoje. Mas antes de começar a pregar, eu preciso dizer obrigado, não é? Por todos que estiveram orando durante aquele tempo em que estive em São Paulo, mais precisamente na cidade de São José do Rio Preto. Naquele momento eu fiz as contas, eu preguei 5 vezes, 2 vezes na Assembleia da Convenção, uma vez na Assembleia dos Pastores do Estado de São Paulo e por 2 vezes na Igreja Batista lá, Primeira Igreja Batista em São José do Rio Preto. E eu quero agradecer, inclusive alguns dos irmãos que estiveram acompanhando também as mensagens, viu? Eu percebi que alguns estiveram acompanhando o pastor à distância. E eu quero agradecer a todos. E quero também agradecer, eu soube que celebraram o aniversário do pastor aqui, no domingo pela manhã. Quero agradecer o presente que recebi, uma camisa dessa igreja. E minha gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Mas aqui está o tema da palavra da noite de hoje, o coração da vida devocional. O texto também aí está e você pode já separar na sua Bíblia, abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 8. Eu me recordo que na primeira quarta-feira deste mês, quando introduzir o tema vida devocional, eu estabeleci ou afirmei que a vida devocional ela se estabelece em 3 pilares. A leitura da palavra, lembram-se disso? A vida de oração e o serviço. Seriam estes os 3 pilares. Mas eu quero hoje considerar com os irmãos aquilo que para mim é o coração da vida devocional. Não se assustem com o que vou dizer. Eu vou fazê-lo a partir daquilo que eu vi. Não sei quanto tempo você está nesta igreja, mas alguns anos passados eu me recordo que Deus me deu a oportunidade de estar na China. E uma vez naquele lugar eu conheci uma igreja forte. Mas o curioso é que aquela igreja ela não tinha exemplares da Bíblia para todos os membros da comunidade. Eu me recordo inclusive que eu trouxe uma imagem de uma Bíblia copiada à mão. Porque às vezes a Bíblia ela percorria algumas casas e quando alguém conseguia ter na sua casa um exemplar do livro sagrado, eles faziam uma cópia manuscrito mesmo. E eu fiquei impressionado, até comentei, mas aqui essas páginas acabaram ficando manchadas, alguma coisa caiu, e alguém veio e me disse, não, isso aqui são lágrimas. São lágrimas. À medida que eles vão lendo a palavra, eles choram e acabou ficando aquele caderno com o Evangelho, estava todo marcado pelas lágrimas do povo de Deus. O que eu quero dizer com isso é que eu conheci uma igreja forte e que na verdade não tinha tantos exemplares da Bíblia. Vou dizer uma outra coisa, essa igreja que eu conheci tão forte, a semelhança, por exemplo, dos nossos irmãos na Coreia do Norte, eu fiquei também impressionado porque eles não podem se reunir em lugares como este. Eles não podem, eles seriam dizimados, seriam presos. O curioso é que eles não têm uma estrutura de serviço. Sabe que eles não têm nenhum desses ministérios que nós estamos acostumados? Ministérios com jovens e adolescentes, ministério de ação social, ministério de música, nem seminário. Eu me recordo que conheci o trabalho deles de formação de pastores, e o que eles faziam era o seguinte, se reuniam, conversavam sobre os problemas que aqueles líderes estavam encontrando no campo, e esta era a disciplina. Conversavam sobre aquilo e logo se dispersavam. Porque imagina no espaço de perseguição uma placa dizendo seminário de formação de pastores para a igreja perseguida na Coreia. Isso não existe. E eu fico impressionado porque aquela igreja me mostrou que... Sabe, irmãos, às vezes você tem os 66 livros da Bíblia, em diversas traduções, tem diversas Bíblias na sua casa, mas nenhum desses textos lhe faz parte da sua reflexão, da sua meditação. É impressionante porque lá eles se dedicam a memorizar capítulos inteiros da Bíblia. Porque o que vale de verdade, irmãos, não é a extensão, é a profundidade com que você medita na palavra. Às vezes é só um verso que lhe vem à mente. Você não tem uma Bíblia, um papel, mas é um texto que você lembrou e aquilo alimenta o seu coração. Eu não tenho espaço para servir, não tenho uma classe de escola dominical, mas sabe o que é que sustenta aquela igreja, irmãos? O que é que vocês acham? Já que eles não podem, não têm Bíblia,
eles não têm um espaço de uma instituição para servir. O que sustenta aquela igreja? A oração, irmãos. A oração. É por isso que hoje eu quero apresentar aos irmãos e irmãs a oração como o coração da vida devocional. Eu vou ler o texto. Está escrito em Mateus capítulo 6, versos de 5 a 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Este é o versículo de número 8, correto? Está com a sua Bíblia aberta? O que é que começa, o que é que está escrito a partir do versículo de número 9? Podem me dizer? O que é que podem me dizer? Eu preciso ouvir. A oração do Pai Nosso, correto? É interessante porque provavelmente o Sermão do Monte para algumas pessoas, deixa-me dizer assim, o Sermão do Monte para alguns dos comentaristas, estudiosos, ele é uma reunião de ditos, de declarações proferidas por Jesus, em circunstâncias inclusive diferentes, e reunidas em um único sermão. É provável que o ambiente em que a oração do Pai Nosso foi ensinada aos apóstolos tenha sido aquilo que Lucas descreve, como resultado de um pedido feito pelos apóstolos, ensina-nos a orar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que, no versículo 9, ele nos ensina a orar, correto? Foram os irmãos que me disseram, que no versículo de número 9 começa a oração do Pai Nosso. Então deixa eu fazer aqui uma afirmação. Tão importante quanto aprender a orar, é saber o que não fazer enquanto se ora. Antes de nos ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus Cristo ele se dedica a nos mostrar coisas que eu não devo fazer, você não deve fazer, não deve praticar a partir de uma vida de oração. Pronto, deixa eu abrir aqui, ok. Falando demais, não é, irmãos? Aí a garganta não fica tão bem assim. Observem como começou o texto que lemos. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Observou ou não? Não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Uma coisa que eu preciso, inclusive, dizer aos irmãos, que nesse texto, a palavra comprazem, a expressão ou a ideia de sentir prazer, de gostar de, não é comprazem em orar. Se tivesse terminado aqui, ter prazer em orar é pecado, irmãos? Encontrar prazer na oração é pecado? Claro que não. A questão é que eles sentem prazer em orar, aí o texto continua, em pé nas sinagogas, e depois, e às esquinas das ruas. E uma coisa curiosa é que essa palavra ruas aqui, não são ruas estreitas, são ruas largas, que traz muita visibilidade para quem ali estiver. E aí o texto continua, para serem vistos pelos homens. Então observe, é um espetáculo, é um teatro, um grande teatro. Ele escolhe lugares estratégicos para estar em oração. Então ele fica de pé nas esquinas das ruas, e depois o texto sagrado acrescenta, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí eu lembro que uma vez alguém me perguntou, então pastor, pelo que a Bíblia diz, a gente não deve orar de pé, é isso? Claro que não, irmãos. Aliás, o curioso é que em pé era a posição usual da oração, especialmente entre os judeus. O que chamava a atenção era quando alguém se ajoelhava, por incrível que pareça. E isso não era ostentação da parte dos que oravam. Então, qual é o problema, irmãos? É porque eles oravam para serem vistos pelos homens. E aqui uma observação.
é que a oração é a arma mais poderosa contra a hipocrisia. E o curioso é que mesmo que alguém se disfarce diante de Deus, como se fosse um homem de oração e uma mulher de oração, o coração de Deus não se ilude com a minha postura em oração, com o fato de eu abrir a minha voz e declarar aquilo, uma oração que até esteticamente é bela, mas que não traz absolutamente nenhum sinal da aprovação de Deus. Mas eu vou adiante. Notem que o texto sagrado, aliás, eu ia escrever até de uma forma diferente, mas eu imaginei que ia chocar muita gente. Eu vou ler da forma como ficou, na segunda versão, viu? Deus faz mais do que escutar orações. Ele vê aquele que ora. Sabe como é que eu ia escrever esse ponto? Eu ia dizendo assim: Deus não escuta orações. Ele vê aquele que ora. E eu sei que eu ia criar alguma confusão de entendimento. Por isso é que eu não escrevi e por isso é que eu nem disse aqui. O que é que está escrito na palavra? Você já observou? No versículo de número 6? Vou ler o texto. Mas tu, quanto orares, entra no teu aposento, quarto. Alguns entendem que essa palavra significa despensa. Outros dizem que é como se fosse um quarto de tesouro, onde você guarda as coisas preciosas. É um lugar precioso na casa. Aí você entra naquele aposento, e aí o texto diz: e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Correto até aqui? O texto está dizendo que eu entro neste quarto e eu oro, e eu falo com Deus. Só que o texto vai dizer: e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Eu não sei se você já percebeu, mas parece até que o verbo deveria ser o verbo ouvir. O teu pai que escuta, o teu pai que ouve em secreto. Só que o texto não diz que ele escuta. Ele faz mais do que escutar. Ele vê aquele que está orando. Com isso eu entendo que Deus ele não é dirigido pelas minhas palavras, mas os olhos dele estão sobre mim. E quando Deus me vê, quando Deus lhe vê, ele enxerga o meu coração. Ele enxerga a minha alma. Por isso, todas as vezes que você estiver em oração na presença de Deus, lembre-se, ele não está somente ouvindo, ele está vendo a sua oração, ele está vendo aquele que ora. E vou mais longe, sabe, irmãos? É interessante porque o texto faz uma relação entre o secreto e o público. Deus ouve em secreto e o texto sagrado diz que ele vai recompensar em público. Agora, eu só quero lembrar aos irmãos que a hipocrisia também pode se manifestar no quarto secreto. Você já pensou alguém que ora e coloca quarto secreto? E então ele conta todas as suas aventuras espirituais que aconteceram onde? No quarto secreto. Meu Deus, e ele começa a compartilhar isso na igreja, e ele passa, ela passa, e o que é que eu vou dizer? Aquele irmão, aquela irmã, você nem sabe, ele ora, ela ora onde, irmãos? No quarto secreto. O quarto secreto por si só não significa que eu deixei de ser alvo da hipocrisia, porque até o quarto secreto pode ser usado para disfarçar uma vida que está completamente distante de Deus. E aqui vai um recado, viu? Eu não sei se você se sente constrangido ou constrangida quando alguém lhe chama para orar publicamente. Eu, às vezes, quando estou dirigindo o culto, aqui ou em outro lugar, quando vem um momento de oração, eu disse: eu quero chamar. Aí, já percebeu quando o dirigente diz assim: eu quero chamar para orar neste lugar? É uma coisa impressionante, tem muita gente que já começa a orar naquela hora, porque baixa a cabeça, para não ser alvo dos olhos daquele que está dirigindo a celebração. Eu vou lhe dizer uma coisa, e está sentado, não é? Está sentada, confortavelmente sentado, escute o que eu vou lhe dizer. Aquele que ora para ser visto pelos homens, e aquele que não ora para não ser visto, sofrem do mesmo mal. E qual é o mal? Por um instante, eu imagino que a minha oração, ao invés de ser a minha conversa com Deus, eu estou muito mais preocupado com o que o outro está pensando acerca daquilo que eu estou dizendo ao Senhor, do que o próprio Deus. Vou explicar. Aquele que ora para ser visto, o que é que ele faz?
Ele ora preocupado ou interessado naquilo que é o comentário dos que estão escutando a sua oração. E aquele que não ora, por que ele não faz? Porque também ele está preocupado com aquilo que o outro pode dizer acerca da sua oração. Eu quero deixar bem claro, sabe, irmãos, está escrito na palavra que nós não sabemos orar como convém. E aí o que é que a Bíblia me diz? Que o Espírito Santo de Deus, nesta hora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, nunca coloque como alvo de sua oração qualquer sentimento de preocupação com o que o outro está escutando. Nem preocupado ou interessado nos aplausos, e nem preocupado também com qualquer palavra de crítica. Porque quem está escutando a sua oração é Deus. É a Deus que a sua voz está se dirigindo. E por fim, deixa eu falar da terceira coisa aqui. Deus não é controlado através de nossas orações. O que é que está escrito no versículo 7? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Sempre que leio esse texto, eu percebo que alguns de nós colocam o acento no lugar errado. Por quê? Porque o texto está dizendo por muito falarem, correto? Só que existe, irmãos, há uma grande diferença entre orar muito e falar muito. O texto está trabalhando com a ideia da extensão e com as repetições. Chega um momento que, enquanto você repete aquela mesma expressão, que aquilo perde o sentido. Você sequer sabe, de fato, o que está dizendo. Eu sei que, às vezes, a gente pensa que esse é o grande problema desse texto. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Você se recorda no dia em que Jesus esteve no Getsêmani? Você se recorda quantas vezes Jesus orou e voltou para conversar com os apóstolos, eles estavam dormindo? Você consegue recordar quantas vezes isso aconteceu? 3 vezes. E o curioso é que em Mateus capítulo 26, 34, está escrito assim: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo o quê? As mesmas palavras. Então, se a questão não é simplesmente, se Jesus não está simplesmente falando da repetição, já que ele mesmo falou 3 vezes a mesma coisa ao Pai, na sua angústia no Getsêmani, o que é que o texto está dizendo? Ou o que é que o texto quer me ensinar? É quando eu imagino que as repetições das minhas palavras, têm um efeito no coração de Deus. E aí eu volto ao mesmo verso, versículo 7, quando diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar, serão ouvidos. O que é que o texto na verdade está nos dizendo? É quando você põe a confiança na resposta de Deus a partir das suas palavras. Eu estou repetindo, eu vou falar de novo, porque eu acredito, se eu falar muito, então eu vou ser ouvido da parte de Deus. Falar muito, irmãos, não significa ser perseverante em oração. Falar muito não significa que estender uma oração transforma a oração em um elemento poderoso, absolutamente. Aliás, eu quero colocar aqui para os irmãos que a gente precisa entender, primeiro, que oração é uma questão de necessidade, não é uma opção, é uma necessidade, como comer, beber. Orar é uma necessidade espiritual e eu preciso entender isso. Eu preciso também entender que orar não pode ser visto como um fardo, mas como uma experiência de prazer. Eu não sei se já perceberam, mas em algumas expressões religiosas, a oração é vista como um sacrifício. A oração, acrescente-se à oração qualquer outra prática que cause dor ao corpo, aquilo é visto como um sacrifício. A oração precisa ser prazer na vida do crente. A oração precisa estar associada ao deleite espiritual, ao perceber a graça de Deus. Uma outra coisa é que as pessoas insistem que orações longas são mais eficazes. Mas eu me lembro de orações tão curtas. Uma delas é a oração que Pedro fez quando estava afundando, que ele clama ao Senhor pedindo misericórdia. Fez uma oração desse tamanho, pequenininho, até porque se ele estendesse muito, não ia dar tempo, né, irmãos? Ele ia acabar se afogando.
Então, a questão não é a extensão, não é quão longa é a sua oração, mas quão sincera é a sua oração. Em oração a gente precisa ter objetividade. Eu não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém que quer lhe pedir alguma coisa e fica rodeando, e fala. E aí tem uma hora que você fala, tá, mas o que é que você quer dizer? Às vezes eu penso que o Espírito Santo de Deus olha para mim e para você e diz assim, tá, meu filho, agora me diga o que é que você quer declarar o seu amor por mim? Você quer pedir perdão? Você quer manifestar arrependimento? Você quer clamar por alguém? As orações que fazemos, elas precisam ser revestidas de objetividade. À medida que a gente crê que a extensão, uma oração longa, ela é mais eficaz, nós erramos nisso. Deixe-me lhe dizer que orar é um privilégio, irmãos. Você já imaginou o que a Bíblia está dizendo? Que você pode conversar com Deus, Criador de todas as coisas, e você não experimenta isso. Você não faz disso o alimento da sua alma. Orar é um privilégio. Houve um tempo em que somente o sumo sacerdote podia estar no Santo dos Santos, na presença do Deus eterno. Jesus rasgou isso, irmãos. E hoje, eu e você, nós temos acesso livre ao Pai. Por isso é que eu volto a dizer, orar é um privilégio, irmãos. E por fim, orar é uma expressão de submissão a Deus. Orar não é magia. Eu não controlo o poder de Deus a partir da oração. Na verdade, sou eu quem se submete ao poder de Deus quando oro. A minha oração não acrescenta nada aos atributos de Deus. Deus não se torna mais Deus a partir da minha oração, da sua oração. A oração transforma o coração daquele que ora e não daquele que escuta a oração. E eu vou lhe dizer, sabe, existe uma palavra tão poderosa que diante de toda e qualquer situação ela pode ser usada. Se você me procurar e falar que está em crise, está passando por um problema terrível, eu vou usar essa palavra. Se você, porventura, chegar para mim e disser, pastor, eu estou extremamente triste, abatido, meu coração, eu tenho buscado consolo, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou usar essa palavra. Se você me disser, por exemplo, pastor, eu estou confuso, eu não sei o que fazer, estou completamente perdido, eu vou usar esta palavra. Se você me disser que está preocupado com seus filhos, com sua família, com seu casamento, eu vou usar esta palavra. Se você me disser que está passando por um processo de mudança, e isso tem lhe incomodado, trazido alguma preocupação, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou usar essa palavra. Alguém sabe que palavra é essa? Está ali, ó. As portas estão fechadas, o que é que eu vou lhe dizer? Ore. Porque a Bíblia me diz o quê? Que se bater, a porta vai abrir. Eu não sei o que fazer, eu não tenho sabedoria. O que é que a Bíblia diz para aquele que não tem sabedoria? Peça a Deus sabedoria, está escrito lá em Tiago. O que é que a Bíblia me diz? Se você estiver doente, chame os presbíteros e ore, porque é a oração da fé. Eu quero lhe dizer que aqui está a alternativa ou a orientação de Deus para toda e qualquer situação que porventura você venha enfrentar. Apenas isso. 3 letras. Eu me recordo que houve um tempo em que alguém até testemunhou sobre isso, porque disse assim, todas as vezes que eu vou conversar com um pastor, ele me escuta, e ao final, eu já sei o que ele vai me dizer. Ele olha para mim e diz o quê? Vamos orar sobre isso. Ore sobre isso. Meus irmãos, sinceramente, o irmão acha que o pastor vai lhe dizer outra coisa, a não ser sinalizar para oração na sua vida? A oração é o coração da vida devocional, é o que lhe mantém de pé. A oração é esse momento em que você abre o seu coração e escuta aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Por isso eu não sei o que você está passando, mas eu vou usar essas 3 letras hoje. O que é que eu vou lhe dizer? Ore. Mas pastor, eu estou sem... Até se você chegar para mim e disser assim, pastor, eu estou com um desânimo espiritual tão grande, eu não tenho conseguido orar. O que é que eu vou lhe dizer? Ore. Só existe uma forma, irmãos. É orando. 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 Não abra mão de sua vida de oração. Em toda e qualquer situação,
lembre-se que a oração é parte da sua experiência de relação profunda com o Senhor. Só vou lhe fazer uma pergunta. Você estima que nesses último mês, essa semana, você tem separado tempo para a sua oração? Você tem entrado lá no seu quarto secreto e em secreto você tem falado com Deus? Você tem usado essa experiência de oração como resposta de Deus e orientação de Deus para toda e qualquer situação da sua vida? Eu quero lhe desafiar a fazer da sua vida devocional esse espaço onde a oração vai ser aquilo que pulsa e marca a sua caminhada com Deus. Ore sozinho, ore com a sua esposa, ore com seus filhos, ore quando eles estiverem dormindo, ore quando eles estiverem acordados, ore quando chegar em casa, ore quando sair de casa, ore quando entrar no seu gabinete, no seu lugar de trabalho, ore quando sair do seu lugar de trabalho, ore quando estiver dirigindo, mas de olho aberto, ore quando estiver dirigindo, ore quando chegar em casa e agradeça porque chegou em paz. Ore por aquela pessoa que você já não vê há tanto tempo. Ore por aquela criatura que está ao seu lado. Ore pelos seus amigos, ore pelos seus inimigos. Ore em toda e qualquer situação. Ore, faça da oração o seu alimento, o alimento da sua alma. Em nome de Jesus, meu irmão, não despreze a sua vida de oração. E sabe como é que eu vou terminar a palavra do sermão da noite de hoje? Imaginem, orando. Orando é o que a gente vai fazer nesse momento. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai, o nosso desejo é fazer da oração, sim, o alimento da nossa alma, o alimento de nossa relação contigo. Nós suplicamos, Pai, que o nosso coração esteja aberto e que nós possamos realmente fazer da oração uma prioridade em nossa agenda. Que nós possamos estar, Senhor, aos teus pés, porque a tua palavra diz que o Senhor sabe tudo quanto nós necessitamos. Ajuda-nos nisso, meu Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.